Olá, olá, saudações amorosas, saudações calorosas. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. Estamos aqui na gravação do segundo SimProjaCast do concurso No Chão da Escola. Nós lançamos um concurso que foi para toda a rede, recebemos trabalhos, e esses trabalhos foram selecionados 12, e agora nós estamos gravando o segundo programa, com a participação de nossa colega, que vai se apresentar daqui a pouco, porque ela também sabe falar, né? Que a ideia do programa, Joselmo, acabei falando teu nome, a ideia é a gente mostrar essa força, a qualidade dos profissionais, das profissionais de educação do município. Isso. Né? E aí eu vou deixar que esse rapaz se apresente também. Joselmo Santana, né, o diretor de comunicação do SimProja. E na concepção, né, desse projeto, a gente, como a Ailton já começou falando, a gente quer dar destaque, né, ao trabalho da base, né, o trabalho no chão da escola, como o nome do programa diz. E mostrar que, apesar das adversidades que a gente sabe que a rede de Jaboatão tem, e que outros municípios também enfrentam, né, calor, falta de estrutura, falta de material, enfim. Apesar das adversidades que toda a educação pública enfrenta, né, com a escassez de recursos principalmente, tem profissionais comprometidos e com qualidade que desenvolvem um ótimo trabalho e que fazem a educação desse país avançar, apesar dessas adversidades. Então, o intuito do programa é esse, né, mostrar essa qualidade dos nossos trabalhadores em educação e trabalhadoras em educação do Jaboatão dos Guararapes. Uma dessas profissionais está aqui conosco hoje. Eu não vou falar, porque ela também sabe falar, não vou falar seu nome. Por favor, apresente-se para nós, para que a gente possa conhecer um pouquinho de você e depois um pouquinho do seu trabalho. Olá, meu nome é Nayara Siqueira. Eu sou educadora já há 11 anos. Já trabalhava com educação antes disso, né? A minha vida toda eu trabalhei com educação, então eu já tenho 16 anos já na área. Antes eu era secretária de escola, me encantei por escola. Me apaixonei, minha mãe também tem um histórico já na educação. E aí me senti motivada a ser professora, né? Aí corri atrás da minha graduação, me formei e estou completando 11 anos já como professora. E hoje também já tenho outra graduação, que é arte. Então eu sou apaixonada pela área e estou aqui em Jaboatão desde o ano passado, 2024. Muito bom. Me fala, Nayara, a gente deu uma olhada no teu projeto. Isso. E, assim, uma coisa que chamou muita atenção foi alimentação saudável, né? Principalmente depois a gente fala do empreendedorismo. O que te levou a pensar essa ideia de alimentação saudável para trabalhar com essa turma? A propósito, qual é a tua turma mesmo? Qual era a turma do projeto que foi? Turma do quinto ano, Sim. Quinto ano A, lá da Escola Almirante Tamandaré. Essa ideia surgiu da observação, né? Que eu comecei a perceber que a alimentação das crianças ali na escola, o que eles trazem de casa, né? Os lanches que eles trazem, sempre são coisas que não são muito saudáveis, né? O salgadinho, bolacha, refrigerante, muito processado. E mesmo os relatos que eles traziam de casa, né? Do que eles comeram no final de semana, por exemplo. Eu comi miojo, eu comi pizza, eu comi coisas muito calóricas sempre. Eu fui no shopping, comi ali o fast food, né? Sempre são esses relatos. Eles nunca... É muito difícil uma criança que leve uma fruta para comer na aula, ou alguma coisa mais saudável, que não seja tão gordurosa, que não seja tão cheia de açúcar. Refrigerante é constante. Eu tinha alunos ali na sala que tomavam garrafinha de refrigerante todos os dias. E às vezes nem comiam o lanche que é dado na escola, né? E aí veio essa ideia, eu posso conversar um pouco sobre isso com eles e ver, né, o que eles podem mudar na postura de alimentação deles, pensando no futuro também, porque enquanto a gente é jovem, o corpo não sente tanto, né? Mas depois que a idade vai passando, algumas questões de saúde vão surgindo. Então a ideia foi isso, de mostrar aí o que eles podiam de trazer melhor para a saúde deles e o que poderia trazer de consequência esse consumo de muitos processados, né? A problematização foi esse consumo. Sim. Mas aí, pela tua fala, dá para entender que a execução em si
surgiu a partir de uma conversa com a turma, foi isso mesmo? Sim, partiu de uma conversa. E como foi essa conversa? Assim, eles teve alguma resistência ou foi muito receptivo? Porque tem turma que é mais receptiva, tem turma né? que é mais receptiva aos trabalhos, né, que a gente sugere, as demandas, né, aos temas, e tem turmas que são mais resistentes, né? E a tua, como foi? Bom, ano passado eu estava com uma turma muito participativa. Desde o início do ano eu já vinha fazendo trabalhos de muita conversa com eles. E, aliás, é uma coisa que eu faço muito em sala de aula. Então, eu já tinha começado o ano fazendo o Grêmio Estudantil, por exemplo. Então, toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, a gente sempre fazia uma reuniãozinha. Aí, montava já a sala naquele formato circular, né? Para todo mundo poder se ver e conversar melhor. Então, eu já vinha fazendo essas mediações. Então, quando surgiu esse assunto, que foi no segundo semestre, eles já estavam mais habituados a ter essa postura de ouvir o outro, de conversar, de colocar opiniões, de ir atrás de pesquisa também. Então, a gente fez esse momento de conversa, eu levantei o assunto, e aí eu pedi para eles fazerem o levantamento de como é a alimentação deles, né, na prática. Aí a gente montou uma tabelinha da semana, e aí eu combinei deles irem anotando todas as refeições que eles fizessem durante essa semana. Pra gente todas? Na semana seguinte, todas. Menina, foi desde uma o café enorme. Da manhã, foi. Tudo que eles comeram, cada item Tudo que eles foram anotando ali. Café da manhã, comi pão, comi bolacha, comi... E sabe o que eu achei interessante? Desculpa eu te interromper. Eu achei interessante nessa abordagem, porque, assim, você mostra para a turma, de certa forma, que toda a informação que nós temos parte de uma pesquisa. Né? Parte de um trabalho de campo que foram eles que fizeram. Eu acho que isso foi excepcional no teu trabalho quando a gente leu. Eu pensei, puxa vida, a ideia de você trabalhar um tema e fazer com que a criança seja a autora, né, desse trabalho, que ela seja agente, não era a autora que eu queria, era agente, seja agente desse trabalho, enriquece muito, porque assim, eu acho que tu vais falar melhor disso mais na frente. Você percebe a participação das crianças e percebe como elas são depois, como elas ficam depois disso. Né? Aí, voltando para o que tu dizia, uma semana inteira. E como ficou essa tabela? Foi uma semana inteira. A gente montou a tabela, eu já dei mais ou menos o modelo para eles. E aí eles foram anotando tudo. Algumas ficaram bem grandes, outras ficaram um pouquinho menorzinhas. Cada qual tinha sua tabela. Cada um teve a sua tabela, levou para casa e foi fazendo as anotações. Então, eles anotaram café da manhã, anotaram almoço, café da tarde, os que tomam café da tarde, né, janta. Tudo eles foram marcando ali. E também os momentos que eles bebiam alguma coisa. Então eu tomei um copo d'água. Então, eles tinham que marcar também. Tomei um copo d'água, tomei uma garrafinha, tudo. Tudo eles anotaram. Tudo foi anotadinho. E eu fiz a minha também. Que eu falei, não vou pedir só para vocês, eu vou anotar o meu também, porque eu vou participar junto com vocês. Aí a gente já analisa a alimentação de todo mundo. E ali mesmo eu também, né, tive os meus momentos de alimentação não tão saudável. Pronto. E que expôs para tudo. E que expôs para tudo. Isso é importante. Né? Eles são agentes, mas eu também sou. Eu não estou fora do processo. E é importante, a gente só consegue ter essa riqueza de detalhes a partir da entrevista, né, com a professora, com o professor. E uma das coisas, né, Ailton, a gente está conversando, que me chamou a atenção no seu trabalho foi, além dessa questão de os alunos eles serem esses agentes, a gente viu muitos estudantes no seu trabalho, né? Essa participação. Então, é importante, hoje em dia, a gente preza que os alunos eles sejam os protagonistas também, né? Do trabalho, a partir da orientação do professor, obviamente, não é para ficar solto. E a gente viu muito os estudantes no seu trabalho. E aí, além dessa questão de ver os estudantes, uma coisa que me chamou a atenção é que a gente às vezes se ilude, né, Ailton? Que porque a pessoa é magrinha, tá saudável. Sim. Porque o gordinho tá sobrepeso, tá obeso, aquela pessoa ali obesa tá com problema. Não. Você, dependendo da sua alimentação, suas taxas ficam ruins, né? Então você pode estar magro, mas pode não estar saudável. E aí, como criança gasta muita energia, né? Então, a gente acaba se iludindo. Ele vai comer aquele salgadinho, mas ele vai brincar, vai gastar. Mas não. E às vezes tem crianças hoje em dia que têm muitos problemas de diabetes, né? De pressão, enfim. E aí a gente viu muito isso também no seu trabalho. E traz a importância dele. E aí, falando mais um pouquinho, né, sobre essa tabela que você já começou a expor, esse foi o pontapé inicial, né? Sim, essa conversa e a construção da tabela. Sim. E em seguida, como é que
Deixa eu te perguntar só uma coisa antes dela responder a tua pergunta, que eu fiquei curioso com a tabela. Depois que eles foram, anotaram tudo na tabela, houve exposição para a turma inteira ou cada um só olhou a sua tabela? Houve a exposição para a turma tipo toda. Tipo mural, tudo. A gente fez Eu fiz um mural no fundo da sala, na parede do fundo, e a gente teve uma conversa também, né? Refiz a roda de conversa ali para trazer os resultados. Então, todo mundo falou do que foi consumido. E aí eu montei pequenos grupos depois, para eles compararem o que tinha de semelhante e o que tinha de diferente ali, para eles fazerem esse levantamento também. Que legal. Tu lembra da tua pergunta? Eu até esqueci. Não, eu perguntei sobre o passo seguinte, né? Que ela apresentou da tabela, só que aí a sua fala me trouxe uma outra curiosidade, né? Aí eu queria já que vocês pudessem, né, respondessem. Além dessa questão que envolve mais a alimentação, quais os componentes assim que você identifica que você trabalhou, né? Já aproveitando o gancho do... Aí, trabalhei as ciências, lógico, na alimentação. A língua portuguesa, né? Porque essa parte da oralidade, deles conversarem, deles saberem o momento de fala, da pesquisa também, do registro e tudo, e outros passos que teve também no projeto, envolveu língua portuguesa e matemática também, né? Porque depois vocês vão ver que na parte do empreendedorismo teve muito essa questão da matemática que eu trabalhei, pesquisa de preço, para eles calcularem quanto que ia custar o produto que a gente ia vender no final. Então teve toda esse uso, né, dos conhecimentos de diversas áreas, né? Mas eu deixava tudo bem tranquilo. Eu não falava, hoje é aula de língua portuguesa. Não. Eu já envolvi essa questão da transdisciplinaridade, né? Que a gente trabalha vários conteúdos ao mesmo tempo ali, mas sem ter essa divisão muito marcadinha do isso aqui é X, isso aqui é Y. Não, até a gente foi fazendo... Não são isoladas, né? Não são isoladas, exatamente. A gente aqui resolveu isolar. Então, quando a gente ia trabalhar o projeto, eu já falava, agora é o momento do projeto. Aí eles sempre ficam assim, mas professora, em qual caderno que eu vou fazer? Eita, no seu, né? O caderno no seu caderno, qual? Você vai fazer no de língua? Pode fazer no de língua portuguesa. Eu posso fazer isso daqui no de matemática? Pode, se você se sentir mais à vontade para registrar no de matemática, registre. O que você precisa saber depois, né? O que vocês precisam saber depois é na hora que precisar consultar alguma coisa que vocês consigam localizar com facilidade. Aí já teve alunos que já falaram, então eu posso deixar uma parte do meu caderno só para o projeto? Aí pode, então pode fazer uma parte só para o projeto. Porque você, assim, isso é muito comum, principalmente nas séries iniciais. A criança, ela está muito condicionada a fazer aquilo que você manda. Isso. Não é? E aí, atividades assim, mostra para elas, você tem autonomia. Isso. Você não é uma pessoa que deve só fazer o que os outros mandam. Sim. Você tem autonomia. Um dos objetivos foi esse mesmo, deles desenvolverem mais autonomia, porque no início do ano eu senti minha turma muito dependente. Muito assim, eu posso escrever de caneta? Eu posso escrever de lápis? Eu ia falar, pois, o caderno é de vocês. Quem vai usar o caderno é vocês, não sou eu. O meu caderno está aqui na lousa. O meu eu vou usar assim. E o de vocês têm que decidir. O que é melhor para vocês estudarem depois, quando eu precisar resgatar alguma coisa? Se eu pedir uma avaliação, falar que eu vou dar uma avaliação, vocês têm que saber olhar lá no caderno de vocês e localizar. Às vezes eu localizo de uma forma, mas vocês localizam de outra. Às vezes eu prefiro escrever de uma forma e vocês preferem de outra. E vocês que vão ter que ir sentindo aí qual que é a melhor forma. Você mostrar individualidade sem transformar em individualismo. Né? Você é individual no coletivo, mas você não Os próprios estudantes aprendem a se organizar no processo, né? Organizar suas coisas, sua forma de estudar, sua forma de tomar nota, de anotar, de pesquisar. É claro que no início eles ficam muito inseguros, né? Ficam até meio confusos, acabam fazendo umas bagunças ali no caderno, mas no decorrer... Faz parte do processo. Sim, exatamente. Sim, faz parte do processo. Não é? Aí veio. Teve um momento de conversa, de provocação da turma, a turma aceitou. Depois você partiu para a parte da primeira pesquisa, né, que foi a pesquisa da formação da tabela. E aí a gente entra lá na parte do empreendedorismo que eu deixei para depois. Como é que foi isso? Agora eu quero só escutar, porque assim, pelo que eu li, me apaixonei, a palavra é essa, uma professora apaixonada apaixona quem está de fora.
né? Como é que foi essa parte do empreendedorismo? A partir dessa tabela, a partir dessa conversa, o que aconteceu? Eu queria pegar um gancho e fazer outro parêntese, né? Porque que bonito isso que tu disseste. Foi lindo. Não, mas a gente que é professor, quando vê um trabalho bonito, os olhos da gente também brilham, né? Não é? E aí eu vi no seu projeto que teve visitas a supermercado, alguns supermercados, não foi? Não sei se foi antes, se foi depois dessa parte. Eu queria que você também expusesse como é que foi então, esse rolê aí com os meninos e saiu da escola. Aí, meu Deus do céu. Vou só voltar um pouquinho, porque você tinha me feito uma pergunta, Joselmo, sobre qual foi o passo seguinte, né? Depois da conversa que a gente fez. Eu pedi para eles trazerem embalagens também. Dos produtos que eles disseram que consumiam, né? Salgadinho, miojo e tal, para eles já fazerem aquela análise da tabela nutricional que vem atrás, para eles terem essa visão de que, nossa, mas isso aqui tem demais, o sódio no miojo. Aí eles já foram também percebendo isso, até em relação à matemática também, né? Essa parte do mercado foi depois, né? Quando entrou esse processo do empreendedorismo. Eu fiz uma formação há um tempo atrás sobre empreendedorismo em uma outra rede que eu trabalhei anteriormente. E aí tinha essas ideias de trazer o empreendedorismo para dentro da sala de aula, porque era uma cidade que eu morava antes, né, de vir para cá, lá em São Paulo, que as famílias eram muito dependentes dessa questão de empreendedorismo, né? Que eles eram autônomos. Então, né? Eles tinham ali os mercadinhos do bairro, alguns eram artesãos, vendiam coisas na praia também, porque era uma cidade litorânea também. Então, eles tinham muito forte isso ali na comunidade. E não difere muito da realidade que eu tô hoje. Que também são pessoas que são autônomas, tem muitas mães que são cabeleireiras, tinha um pai lá da sala de aula que ele tinha uma bicicletaria, então todos tinha uma outra família que tinha um mercado também, então tinham vários empreendedores ali, autônomos, que tinham que fazer esses trabalhos para poder sustentar a família, né? Então, trazendo um pouco ali para a realidade da comunidade também, para eles já começarem a ter esse aprendizado, né? Que eles vão levar para a vida. E eu vi que alguns alunos meus ali, eles já queriam vender algumas coisas. Eu tinha uma aluna que fazia pulseirinha, e aí ela vinha com as pulseirinhas para vender para os colegas. Queria ganhar seu dinheiro, né? Ver os pais ganhando, né? Trabalhando e quer também. E aí eu comecei a reparar nisso e vi que ela não estava fazendo os cálculos do quanto ela estava gastando para fazer as pulseirinhas para vender para os colegas. E no fim, aí eu chamei ela para conversar, né? Falei, vem cá conversar um pouco com a Pro para eu te mostrar uma coisa. Quanto que você está gastando para fazer? Aí ela começou a falar, eu acho que foi tanto. R$15 eu comprei uma tiarinha, aí veio as pedrinhas, eu desmontei para fazer a pulseira. Mas ela estava vendendo por R$2. Aí eu falei, olha só, veja só, quanto que você está gastando e quanto que você está tendo de retorno. No fim, você está tendo só gasto, você está tendo prejuízo. Aí ela parou para pensar, ela falou, nossa, Pro, é verdade. Isso antes da execução do trabalho. Antes da execução do trabalho, eu já tinha observado isso na minha turma. Não só dessa aluna, tinha um outro aluno também que começou a levar desenhos para vender para os colegas. Porque ele também estava querendo arrecadar um dinheiro para comprar um instrumento musical que ele queria. Que ele toca tabaco e tal, aí ele estava doido atrás disso para conseguir o dinheiro para ajudar a mãe a comprar o atabaque para ele. Aí eu também falei para ele, mas você tá vendo quanto que você tá gastando? Só que ele não estava gastando nada, porque estava imprimindo em outro lugar. Mas enfim, aí eu vi esse movimento dentro da turma. O outro meu aluno também, que o pai tem a bicicletaria. Ele também chegava, às vezes, a oferecer o trabalho para os colegas que iam de bicicleta para a escola e falar do pai. Aí ele mesmo atendia, às vezes, na bicicletaria, quando o pai tinha que sair para fazer alguma entrega. Ele ficava ali meio que mediando essa relação com os clientes do pai, né? E ajudando já a consertar algumas coisas, a fazer algum serviço. Então, tudo isso eu observei antes, né? Nesse primeiro semestre de aula. Que aí esse projeto entrou no segundo semestre. Então, eu já estava bem por dentro da minha turma, né? Das características deles, como eles agiam e tudo mais. E aí, eu trouxe esse conhecimento que eu adquiri nessa formação aí que eu fiz em 2017, já há bastante tempo atrás, e trouxe para dentro dessa realidade. Aí, eu juntei uma coisa com a outra. E a gente também estava
atrás de recursos para fazer a festa de final de ano para eles. Que eu chamei de formatura. Não é formatura, mas eu gosto de falar que é formatura, porque é um momento ali que eles estão encerrando um ciclo, né, do Fundamental 1. A transição, né? A transição para o Fundamental 2. E eu sempre falo que a gente tem que marcar os ciclos, né? A gente tem que comemorar de alguma forma, para que fique na lembrança que eu encerrei esse ciclo e agora eu vou começar um outro. Então, eu estava tendo essa conversa com eles também de a gente conseguir, né, a verba, porque a gente está fazendo algo diferenciado para eles aproveitarem esse momento para eles. Aí eu juntei tudo num pacote num só. pacote só. E aí vocês decidiram fazer alguma coisa. Sim. O que foi isso? Aí a gente pensou, a gente teve muitas conversas, né? Pensamos juntos ali. E aí veio a ideia da salada de frutas, né? Que seria algo saudável e que poderia ser vendido de uma forma mais fácil, né? A gente não teria que ficar cozinhando nada, porque tem todos esses pormenores, né? Que a gente tem que analisar. Ali na escola não tem uma cozinha que a gente possa usar para fazer alguma coisa que tivesse que ir no fogo, ou tivesse que ficar muito tempo conservado. A gente foi conversando sobre isso e chegamos à salada de frutas. E de onde vieram essas frutas? Então, aí veio das visitas que a gente fez ali nos comércios do próprio bairro. Né? A gente fez um levantamento do que a gente ia querer nessa salada de frutas, quais frutas seriam mais adequadas. Aí eles falaram de maçã, falaram de melancia, falaram de melão. Aí a gente foi fazendo um filtro do que seria mais adequado, né? A maçã foi uma que a gente entrou numa discussão lá, porque eles queriam a maçã. Aí eu falei, não, mas gente, mas pense, a gente vai cortar todas as frutas num dia cedo. A maçã, o que vai acontecendo com ela? Assim que você corta, ela já vai ficando mais marrom, né? Vai escurecendo, isso, já vai escurecendo e já vai ficando com uma cara não tão agradável. Quem olha não gosta. Aí pensem, né? Os clientes de vocês, eles vão querer comprar se vê alguma coisa já meio marrom, meio xoxo, meio sem graça. Vão achar que tá estragado. Né? Vai achar que tá estragado. Esse negócio tá estragado. Aí a gente não vai conseguir vender, né? E aí a gente entrou num acordo do que seria feito. Aí veio a próxima etapa, né? Que aí foi feita uma outra tabela, pedi para eles fazerem uma outra tabela com os ingredientes que a gente ia usar, as frutas que a gente ia usar, as embalagens, porque quando a gente vai vender algo, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai gastar, né? E aí eles não tinham esse entendimento, e aí eu fui mostrando para eles. Não é só a fruta. Então não é só a fruta que a gente vai comprar, a gente vai ter um gasto com embalagem também. A gente vai ter um gasto para comprar o que os clientes vão usar para comer a salada de fruta. Então, garfo ou colher, guardanapo. A gente pode acrescentar alguma coisa na salada de fruta. Então, pode colocar granola. Aí eles queriam colocar leite condensado. Eu falei, mas o leite condensado não é tão saudável assim, né? Já vai ter que botar lá aquele rótulozinho, né? Alto teor de açúcar adicionado. Isso, né? aí tem que colocar tem que isso. Botar, né? Tem que avisar. Aí a gente pensou na outra opção, que foi o mel, que acho que é um pouquinho melhor do que o leite condensado, que é ultraprocessado, né? Isso. Aí decidimos pelo mel. Mas a gente vai colocar mel em todas as saladas de frutas? Aí eles, não, vamos deixar escolher, porque ali dentro da sala mesmo tinha alguns que queriam com e tinha alguns que queriam sem. Aí já entramos também nessa questão. A granola, a mesma coisa. Mas eu não gosto. Outra, mas eu gosto, eu vou querer na minha. Então a gente deixa como um opcional também. Aí a gente montou uma tabelona com todos esses produtos que seriam necessários para a produção e venda da salada de fruta. E aí eu pedi para que eles fizessem a pesquisa, né, de preços, para a gente poder definir onde que a gente compraria até licitação tudo aquilo. Teve. Até licitação teve, menino. 3 orçamentos. Foi lá, 3 orçamentos. Agora, no mercadinho do pai de fulano, no mercadinho lá de trás da rua, traga... E foi isso mesmo. Eles foram no mercadinho que tinha ali na estrada principal, né, da Corcurana. Aí foram também num mercadinho que é do avô de uma das alunas, que fica um pouco mais para dentro do bairro. Aí foram no outro também, que fica para o outro lado do bairro. Aí eles fizeram esse movimento, né, de ir atrás e ir anotando todos os preços. Aí eles anotaram, trouxeram para a aula e a gente montou uma tabela enorme na lousa toda para fazer a comparação dos preços, né? Para a gente chegar no qual seria mais adequado para a gente poder ter um custo um pouco mais baixo e
poder vender num preço acessível também, né? Para não ficar nada muito extraordinário ali, que, né, as condições financeiras também são meio complicadas ali na comunidade. Eles foram aos mercadinhos. Os familiares, você conseguiu perceber, não é? Meu Deus do céu. Eles houve algum tipo de resistência? Não, porque você está saindo da escola, ou então porque o menino está saindo da escola depois da aula. Você percebeu algum Ou tipo então de você pediu para resistência? eles fazerem com as famílias e trazer já esse resultado. Como é que foi, né? Aproveitando que ele leu minha mente, né? Eu ia perguntar exatamente Eu isso. pedi para eles fazerem com as famílias. Então, eu tive crianças que não fizeram. O que acontece, né? Mas a maioria, grande maioria, acho que se tive 3 ou 4 que não fizeram, porque tiveram essa resistência da família mesmo, da família não poder acompanhar, não deixar ir sozinho, enfim. Mas a maioria fez. Não queria levar o menino para o menino não pedir. Mãe, comprei salgadinho para mim, que tem isso, né? O menino se oferece para ir no mercadinho com a mãe para pedir as coisas. Aí já no pede. A mãe já não quer, não, vai não, fica em casa. Já pede um confeito, salgadinho. Assim, e aí vocês fizeram a venda desse produto? Fizemos. Lá na escola mesmo? Foi. Então, como aconteceu? A gente foi fazer a compra dos produtos no mercadinho que é próximo da escola, né? É na mesma rua da escola, entrando mais um pouquinho lá para dentro. E aí eu levei algumas crianças para fazerem as compras comigo, para terem mesmo essa sensação, né? De ir lá e ver os produtos com a lista, né? Escolher, ver se está mesmo no preço que pesquisaram, fazer o pagamento. Aí e surgiu essa questão, mas quem que vai comprar as coisas para a gente usar? Eu falei, não, eu vou fazer um investimento. Aliás, investimento não, vou fazer um empréstimo. Eita! É empréstimo. Falei, eu vou emprestar para você, vou emprestar. Mas com juros? O dinheiro, sem juros. Sem juros. Então tá tudo ótimo. Falei, vou emprestar o dinheiro e aí quando fizer a venda, vocês vão me pagar, né? Do que vender, vocês tiram a minha parte do que eu investi, né? Do que eu emprestei e o restante é de vocês. Aí, pronto, levamos o dinheiro, fomos no mercadinho, fizemos a compra, levamos tudo para a escola e aí a gente fez a venda na própria escola, né? A gente marcou um dia, fizemos a divulgação também. Então também teve esse momento deles prepararem a divulgação. E como foi essa divulgação? Porque a gente leu, não foi que teve vídeo, social, teve som, como se o menino ela botou o carro de som na rua, na comunidade para anunciar a venda da salada de fruta da turma. Como é que foi esse processo da construção dessa mídia, né? Sim. Você usou as mídias. Eu dividi eles em grupos, né? E cada grupo escolheu o que iria fazer. Então eu tive um grupo que escolheu fazer o panfleto digital, né? E aí eles mesmos que fizeram, eu não pus a minha mão em nada, só fui orientando, né? Uhum. Aí fizeram o panfleto digital para compartilhar nos grupos, tanto da sala quanto da escola e das outras turmas. Fizeram também os cartazes, né, para colocar na própria escola. Um grupo ficou responsável por isso. Teve um grupo que fez gravado, e aí teve o grupo que fez uma música para a salada de frutas. Aí eu tive alunos que tinham muito esse gosto por música, né? Muito musical, muito musicais eles gostavam muito. A gente já tinha feito uma música antes pro Dia das Mães. E eles acharam o máximo e estavam me pedindo já há muito tempo que fizesse de novo. Aí, nesse grupo que estava o pessoal que gosta mais de música, eu falei para eles, por que vocês não fazem uma música para venda de salada de frutas? A gente faz o vídeo, grava vocês tocando e cantando e compartilha também como se fosse uma chamada para virem comprar, né? Uma propaganda. Eles adoraram, amaram, ficaram super empolgados, fizeram uma barulheira. Foi uma paródia ou foi uma música que eles mesmos escreveram? Eles criaram a música. Criaram. Trabalhou criação, escrita, né? Porque eles tiveram que escrever essa reflexão toda sobre o que colocar. Trabalho em grupo. Trabalho em grupo, né? Música tem que ter rima, tudo isso você vê a riqueza, né, desse projeto. E aí eles também fizeram os instrumentos para levar. Então eles levaram um galão de água vazio, latinha, coisa para batucar. Então eles também improvisaram nos instrumentos, né? Não tinha nenhum instrumento musical mesmo, né? Comprado na loja, não. Eles criaram tudo de improviso ali.
E esse meu aluno que estava atrás do atabaque para tocar, foi ele que movimentou tudo, porque ele já tem essa questão musical, ele faz umas apresentações, então ele foi meio que orientando tudo ali. Só na hora de cantar que a maioria estava tímido, não estava querendo muito colocar a voz para fora, não. Mas teve uma lá que eu dei uma incentivada nela. Falei, pô, mas você já canta na igreja e tal. Eu vejo que você gosta. Por que você não vai também? Aí ela ficou empolgada e resolveu participar. E foi a cantora. E, Nayara, me diga esse movimento todo, né? Eu fiquei curioso também para você também expor, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, os dois. As parcerias, né? Porque a gente viu no seu trabalho que não foi um trabalho de 2 dias, de um dia, não foi uma aula. Foi um projeto que ele foi acontecendo e foi se desenhando e você foi fazendo. E aí, às vezes, a gente, professor, está em sala de aula, né? A gente quer fazer as coisas, mas, poxa, tem ideias boas, mas falta isso, falta aquilo, aí a gente acaba... Falta tempo, a gente acaba se desmotivando. E aí eu queria saber se você teve alguma parceria, alguma ajuda, como é que foi? Tive sim, tive parceria, e essas próprias crianças que trouxeram a parceria para mim. Uma conversa que eu tive com eles, eu levantei, né, a ideia de trazer alguma pessoa para ajudar a gente, para falar sobre alimentação saudável, que seria interessante, para a gente ter uma visão de um profissional, né? Eu entendo algumas coisas, mas eu não sou profissional, né? Não sou nutricionista. Então, de repente, alguém que soubesse mais do assunto já está ajudando ali a gente, tirando dúvidas deles e tudo mais. E aí a minha própria aluna sugeriu uma pessoa conhecida da família, que é nutricionista, que é a Cíntia Muniz, e aí ela se dispôs a ir lá na escola, eu entrei em contato com ela foi um dia e deu uma aula para eles maravilhosa, então ela conversou com eles, tirou dúvidas, foi uma parceria muito boa com ela ajudou muito a gente nesse processo. Então, a nutricionista que nós vimos no trabalho foi sugestão da turma. Foi sugestão da turma. E é parente de um estudante. Não é parente, mas é amiga da família. Amiga da família. Amiga da família. Então, né? Fala o nome dela de novo para o povo conhecer. Cíntia Muniz. Cíntia, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Cíntia? Contribuiu Contribuiu bastante para a educação dos nossos estudantes de Jaboatão. Agora fugiu até o que eu ia perguntar, porque eu estou emocionado aqui. Cíntia não. Nayara, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Veja, pela nossa conversa, deu para entender mais ou menos como foi o teu trabalho. E aí, se você depois quiser falar mais alguma coisa que não falou, a gente está aberto. Mas aí eu queria uma questão, eu acredito que bem importante. Porque, assim, o trabalho pedagógico, ele não se resume à sala de aula, e aí o teu trabalho mostrou muito isso. Né? E esses projetos, nós temos a culminância. A tua culminância foi lá a venda dos produtos. Mas ele não morre ali. E aí é essa minha pergunta. Você conseguiu perceber nessa turma, eu sei que ela já não está mais na escola, né? E aí a percepção diminui. Mas você conseguiu perceber nessa turma mudança de comportamento, tanto no que diz respeito à alimentação, como a parte do empreendedorismo que você falou que a turma já tinha? Porque foi ao longo do segundo semestre, sim, né? Então, sim. Você já tem uma percepção da turma no primeiro semestre, aí essa turma começa o segundo semestre de uma forma e como é que ela conclui, né, o ano? Acho que é nesse sentido. Sim, eu percebi, sim. Essa motivação que eles tiveram de empreender motivou eles. Então, eu tive alunos me relatando, professora, eu já fui ali no mercadinho, numa lojinha, comprei um pacote de paçoca e estou calculando quanto que eu posso vender a paçoca para eu poder ter um lucro, para eu comprar o que eu quero no futuro. Então, eu já tive alunos fazendo isso. O da bicicletaria também falou, que conversou com o pai, levou essas informações para ele também. Então, eu tive esse retorno. E da alimentação, eu tive também os alunos mudando um pouco. Não vou dizer que, nossa, 100% eles nunca mais levaram salgadinho. Não. Nem mas a gente mudou. faz isso. Nem a gente faz isso, exatamente. Mas mudou. Eles começaram a ter esse olhar de cobrança. De cobrança não, de mais atentos, né? A alimentação, trazer uma alimentação mais variada. E aí, um momento que eu levei bolacha para comer e eles me deram bronca. Olha aí, o resultado. Faço que eles falaram, professora, o que você está comendo não é saudável, você não pode comer isso. Eu falei, mas de vez em quando só não pode exagerar.
Então eles passaram a incluir essa alimentação saudável junto com aqueles já Isso, faziam passaram a regularmente, incluir, né? dar uma balanceada, né? Já não ficou tanto todo dia salgadinho, todo dia o refrigerante, eles deram uma variada. Então eu tive essa percepção. Eu ia te fazer uma pergunta, mas aí fugiu porque eu me emocionei com a questão da nutricionista na sala. Quando vocês venderam lá a salada de fruta, foi só para a comunidade, para as professoras e para as outras turmas, ou familiares também participaram dessa compra? Então, a gente chamou os familiares e chamou as pessoas da comunidade também. A gente teve o início da venda da salada de fruta lá dentro da escola, mas não estava vendendo. E eu comecei a ficar muito triste com a situação, sabe? Perdi meu Eu investimento. falei, nossa, eu perdi meu investimento, Os não vai alunos dar ficaram certo. tristes. E agora, o que eu vou fazer? E teve algumas dificuldades ali dentro da escola e tal. Operacionais? Operacionais e Porque a escola algumas nesse dia estava coisas. aberta, foi para Foi, no finalzinho do período a gente abriu, umas 11 horas, 11 e pouquinho a gente abriu pra vir. E o movimento tava muito baixo. Eu falei, nossa, a gente não vai dar certo, tava quase chorando já. E a turma? Aí pronto, quando eles viram que eu tava ficando triste, quase chorando, eles falaram, não, a gente não vai deixar a professora triste. A gente não pode desistir, a gente vai atrás de dar um jeito de fazer acontecer. Porque eu falei, a gente só vai poder ficar aqui na escola até o horário que tem a aula, né? Depois a gente pode ficar até uns minutinhos a mais, mas a gente não vai poder passar muito, e tá quase dando o tempo. Aí eu tenho uma aluna que a mãe tem uma padaria perto da escola, na estrada da Curcurana lá, pertíssimo da escola. Ela falou, pô, eu vou ver com a minha mãe agora se a gente pode levar as coisas lá para a padaria e colocar na frente da padaria e a gente fica lá mais tempo para a gente poder conseguir fazer essa venda. Eu falei, tá bom, pode ir lá ver. Aí ela foi, conversou com a mãe, conversou com o pai, eles deixaram. Aí pronto, aí pegou um monte de criança, vamos levar tudo para lá. Aí a gente levou todas as saladas de fruta para lá, as coisas que a gente estava usando, o cartaz que a gente tinha colocado, aí montamos uma mesinha lá, que a mãe da aluna me emprestou para a gente, colocamos lá. Aí colocamos as saladas de fruta e começamos a vender algumas ali. Mas mesmo assim ainda não estava tendo a saída que a gente queria. Aí eu tive alguns alunos e alunas que foram até em casa, isso já fora do período de aula, né? Pegaram bicicleta e falaram, não, dá as saladas de fruta aqui, a gente coloca na bicicleta e vamos sair pelo bairro vendendo. Puxa vida. Aí eles saíram, rodaram o bairro todinho para conseguir vender a salada de frutas. Mas eles não desistiram até vender até a última salada de fruta. E aí a gente conseguiu. Para você ver a motivação, né? Quando o trabalho é bonito, os alunos se envolvem, eles, né, vão até o fim, né? Eles querem, eles correm atrás. Eu até queria comentar isso, mas estava esperando ela terminar a fala, porque assim, dá para perceber no teu trabalho, Nara, e aí a gente está aqui para fazer isso, para dizer, para reconhecer que o trabalho não é muito maior até do que a gente espera, porque assim, você não só conseguiu envolver as crianças nesse trabalho, como você considerou o lugar de onde elas vêm, o que é que elas estão vivendo, como é que elas estão se relacionando consigo mesmo e com os familiares, e isso é algo tão grandioso que precisava de uma divulgação muito maior até do que essa que a gente está fazendo. Né? Eu até já peço a Henrique para encaminhar para a CNTE, para esses outros órgãos que a gente... Henrique é nosso técnico. Né? Para esses outros espaços. Para que esses outros espaços possam divulgar isso, porque é um trabalho muito grandioso, e assim, me desculpa estar falando mais até do que tu, a gente tem algumas vivências em sala de aula, que às vezes a gente pensa, puxa, isso é tão pouquinho, mas na verdade, para aquela criança que está ali, é algo tão grandioso que a gente não consegue mensurar o quanto que aquilo é grande. E o teu trabalho, na ótica de quem está aqui, eu falei de paixão, na ótica de quem está aqui, dá vontade de estar lá trabalhando contigo, né? Porque a gente vê esse envolvimento, essa história de pegar a bicicleta e vender, não foi de graça. Foi o incentivo da professora, foi a participação da professora, foi a sensibilidade da professora na necessidade da turma, que a turma percebeu
talvez eles nem tenham percebido que perceberam, mas que eles perceberam e disseram assim, vamos comprar. A professora está triste, a professora está ali, né? Eu acho que a professora estava mais triste, aí depois eu vou te perguntar isso. Eu acho que a professora estava mais triste pelo fato de não estar vendendo, mais triste pela turma do que por ela mesma. Com certeza. Não é? Com certeza. E aí, assim, olha, eu não posso deixar a minha, e isso a gente vê muito em criança, eu gosto de trabalhar com criança por conta disso, eu não posso deixar a minha professora triste por um trabalho que é nosso, não é? E aí eles fizeram todo esse movimento, né? E todo esse movimento, sabe? Eu gostaria muito de parabenizar e dizer assim, olha, que bom que te temos na rede. E quem dera que pudéssemos ter mais gente aqui para falar sobre isso, né, José? Aí eu te passo antes de... Vai, fala. Não, pode... eu te passo para dizer assim, tu sentisse isso de a criança, da preocupação com a professora, por isso esse envolvimento maior, ou era mais pela festinha do final do ano, a formatura? Não, foi a preocupação comigo mesmo, foi. E assim, foi muito emocionante. Um momento ali. Eu me emociono de lembrar até agora. Eu também me emociono. Porque foi muito lindo, gente. Foi muito lindo. Eu tinha levado a minha mãe para ajudar na salada de frutas, porque minha mãe também foi da educação há muitos anos, então ela gosta de se envolver nessas coisas. Uhum. E ela falou para mim, Nayara, eu nunca vi isso. Eles ficaram desesperados de ver o jeito que você tava. E eles falaram, a gente não vai desistir. E eu falei, gente, que inspirador isso. Não é? É muito bonito. Porque a gente desiste, às vezes, de coisas Eu assim. tá vermelho meu olho. Às vezes a gente tem muitos desafios, né? Muitos empecilhos na educação, que você falou no início, da falta de material, falta de incentivo, falta de apoio, falta de estrutura, é uma falta de tudo, né? Mas o incentivo que você vê de uma criança, de ver que aquela criança realmente comprou a sua ideia, gostou daquilo e faz tudo possível para que aquilo dê certo, não desistem. Eles não desistiram. Foi para mim a coisa mais inspiradora que eu vi na minha carreira, foi aquilo. E eu falei para eles, nossa, eu nunca na minha vida eu vou esquecer dessa turma. Foi muito marcante. Então toda vez que eu tô meio desanimada, tô pensando em desistir de alguma coisa, aí eu paro para pensar nesse momento. Os meus alunos não desistiram. Não desistiram, me incentivaram a continuar naquilo. Não, a gente não vai, a gente vai até o final. Vai dar certo, que a gente trabalhou até aqui. Por que agora a gente vai desistir? Né? Foi isso. E também por mim, não só por mim, acho que pela turma toda. Eu tive uma turma muito unida ali. Eu consegui fazer eles ficarem muito unidos, muito protegendo um ao outro, ajudando um ao outro. Então não tinha questões de briga na minha turma, não tinha. Eles estavam sempre muito parceiros, muito um querendo incentivar o outro. Não, vamos atrás, vamos fazer, vamos. E foi assim, e para mim foi... Não existe melhor reconhecimento do que esse. Quando os nossos alunos nos reconhecem, né, nos valorizam e nos dão amor, porque é isso que eles dão pra gente, esse retorno para mim é o mais importante de todos, é esse. Pronto, e é muito bonito isso. A gente leu o trabalho, né, de Nayara, Ailton, e a gente se via ali a riqueza, né, de detalhes que ela colocou, as informações, a participação dos alunos, e a gente se via naquele projeto e já, de certa forma, já sentia, né, o carinho da turma, a dedicação, né, de Nayara para desenvolver o projeto. E aí, quando a gente traz Nayara para cá, para expor, né, para os demais trabalhadores e trabalhadoras em educação de Jaboatão dos Guararapes, a gente vê ainda a riqueza, né, maior ainda, que é porque uma folha lá, o que ela escreveu, já tinha uma riqueza, mas os detalhes ela expande de uma forma que a gente nem imaginava, né? A riqueza de detalhes que ela traz, esse envolvimento, então é muito gratificante, né? Apesar, como eu disse no começo e você reforçou agora, apesar das adversidades que a rede enfrenta, a gente tem um trabalho tão bonito e conseguir envolver os estudantes, né? Sim. Que é a dificuldade de muitos professores hoje em dia, né? Eu tô em sala de aula também, você, enfim, fazer esse envolvimento dos estudantes é complicado, e aí quando a gente consegue, a gente realmente se emociona, né? Então é muito gratificante, e eu sei que o enriquecimento que você conseguiu trazer para eles não tem como mensurar, não tem como dizer, né?
Mas, assim, eu tenho certeza que foi uma riqueza muito grande que você proporciona para os alunos. Parabéns. Parabéns. Gratidão. Considerações? Dizendo para todos, né, os profissionais, vocês também, todos os nossos colegas, acreditem na educação. Acreditem. Porque é isso. Apesar de todos os empecilhos, dificuldades, a gente tem retornos maravilhosos. A gente aprende muitas coisas com eles. Então, a gente é educador não só para ensinar. A gente é também para aprender. Porque todo dia ali é uma experiência nova, são coisas novas, são crianças que estão ali, informação, que estão querendo aprender as coisas, estão conhecendo o mundo, estão aprendendo a viver em sociedade. Então, o que a gente faz é muito grandioso, é muito importante para toda a sociedade. Então, não desistam nunca, né? Vão atrás daquilo que vocês querem. Se querem fazer projeto, façam. Tem as dificuldades? Tem, mas busquem parcerias, porque a gente consegue, às vezes, parcerias de onde a gente menos espera. Às vezes a gente conversa com um colega nosso que, nossa, não tem nada a ver com a educação, mas ele traz uma ideia para a gente usar. Então, as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo, e fazer para as crianças não há nada melhor no mundo, pelo menos para mim, que sou apaixonada pela educação, não há melhor retorno no mundo do que ver a alegria das crianças de estarem aprendendo e de estarem ali se socializando e ver eles felizes. É por isso que eu estou na educação. Pronto, é maravilha essa sua fala, acho que fico até sem ter, né, muito o que falar depois de uma fala dessa. Eu queria lhe agradecer pelo convite, né, por aceitar o nosso convite de vir gravar, por ter também se disposto a escrever, né, porque a gente sabe, Ailton, acredito que concorda comigo, tem muitos projetos bons na nossa rede e em outras redes também, outros municípios no estado, enfim. Professores e professoras que fazem bons trabalhos, sim. Mas por decisão individual não querem expor, né? A gente sabe da qualidade também dos nossos trabalhadores, mas muita gente não quer, né? Se inscrever no concurso, expor, vir, gravar, enfim. Em alguns momentos, desculpa, José, mas até também a gente não tem essa percepção. O nosso tempo pedagógico hoje, ele é tão disputado por tanta prova, por tanto meta a se bater, por tantas coisas, que às vezes até a gente esquece disso. E a gente está aqui para mostrar que a escola não é só meta. A escola não é uma prova. A escola é isso. A escola é experimentar. A escola é viva, né? É viva. A escola, ela não está isolada naquele espaço de sala de aula, que às vezes não é nenhuma sala de aula. Em Jabotão a gente tem esse problema. Às vezes não é nenhuma sala de aula, é uma casa adaptada. É, né? O caso da escola que eu tô. Não é? E assim, a gente até às vezes não nota a importância do nosso trabalho e o quanto que a gente rende mesmo com esses problemas. Eu acredito que esse nosso programa não pare, eu torço para que não pare por aqui, né? Essa fala de Nayara vai virar... Eu gostaria de fazer um comentário sobre favor. isso, sobre divulgação de trabalho. Eu posso citar 2 pessoas aqui que eu conheci durante a minha carreira? Cite. Perfeito. Não sei se elas vão gostar. Mas eu vou citar, vão gostar sim. Está aberto. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que me incentivaram. Então, hoje eu estou aqui, não só por mim, porque às vezes eu fiz trabalhos muito bons no passado que eu não divulguei, que ficou ali na escola, tal, foi bom, foi maravilhoso, lógico, o trabalho com as crianças sempre é muito bom, trouxe muitos bons resultados, mas eu nunca fui atrás de escrever num concurso, abrir o edital para uma premiação, eu nunca tinha ido atrás disso. E aí eu tive um coordenador lá em Ubatuba, que é a última cidade que eu morei lá em São Paulo, o Marcelo Vous, ele foi meu coordenador, e ele que começou a trazer esse incentivo para mim. De algumas coisas. Isso, olha aí, ele Marcelo, falava... isso é culpa sua. Ele falava para mim, Naya, a gente precisa mostrar as coisas que a gente faz. Né? A gente precisa divulgar o nosso trabalho, porque isso vai trazer coisas melhores para a gente. Então, ele começou a ter esse tipo de fala comigo. E aí, eu comecei a ir atrás de alguns editais e tudo mais. E aí, depois, eu acabei saindo lá da escola, porque eu fui chamada para ser coordenadora de uma outra escola, né? Eu estava como professora, depois eu fui chamada para ser coordenadora.
E aí eu trabalhei com outra pessoa que é incrível, eu sempre falo dele para todo mundo que eu conheço, que é o André Marques, que era diretor da escola, que foi outra pessoa também que me incentivou muito de ir atrás de fazer trabalhos diferentes, sempre na escola com os professores, e de inscrever nas coisas, né? E ele falava para mim, né, a gente precisa mostrar o trabalho que a gente está fazendo, que as pessoas vejam a gente, que as pessoas lembrem da gente, porque isso abre portas para a gente. Não é só para ficar ali, tá legal na escola, fez, deu resultado, mas vamos levar para fora. E serve de inspiração para outros. E serve de inspiração para outros. E aí eu comecei a ter esse movimento. Teve uma premiação lá na cidade também. Eu não estava como professora, então não podia me inscrever. Mas eu incentivei professoras minhas a participarem. E naquele ano teve uma professora da escola que foi premiada. E aí eu mostrei para as outras, falei, ó, gente, o incentivo que a gente tem. Aí eu trago isso para mim agora, né? Que eu voltei para a sala de aula, estou desenvolvendo outros projetos, então eu continuo nesse movimento. Não, as pessoas têm que ver sim o que eu estou fazendo. Então eu participei desse do Simproja, mas eu participei também de uma outra premiação com outro projeto que eu desenvolvi o ano passado. E aí ficou também entre os 30 melhores do Brasil, e aí teve uma repercussão legal, também devia ter dei uma mandado divulgada. Podia ter mandado esse. Quem sabe, né, a gente não faz um sobre esse, né? É no chão da escola 2. Pode ser, no chão da escola 2. Vamos abrir inscrição de novo, ou então a gente faz um programa especial, né? Vamos e é importantíssimo isso, até não só para a gente pessoalmente, mas para a educação como um todo, para as pessoas verem que tem muitas coisas belíssimas sendo feitas na educação que às vezes as pessoas não têm conhecimento. E aí, até para a valorização dos profissionais, né? Isso é o que eu dizia. Os profissionais da educação fazem bons trabalhos. Muitos não querem divulgar, mas fazem. E é importante, né, haver essa divulgação para incentivar outros, como a Ailton colocou, mas também para haver essa valorização, né? Porque quando fica muito ali escondido entre aspas, né? Quando fica muito ali só na sala de aula, acaba que qualquer pessoa vem de fora achando que faz a educação melhor do que a gente que estudou para fazer a educação. Isso mesmo. Porque todo mundo, eu estava vendo esse dia, você não diz ao engenheiro como ele vai construir uma ponte. E se você disser como é isso aqui, ele te dá logo fora. Dá logo fora. E na educação todo mundo quer colocar o dedo, dizer como é que é para fazer. A gente estudou para fazer educação, Exatamente. A gente sabe como fazer. Somos profissionais. E aí quando tem essa divulgação, eu acho que melhora, né, a valorização, né, da sociedade como um todo. A forma que nós encontramos para reconhecer esse trabalho é esse programa. Isso. Né? No chão da escola, que... Olha, eu espero que os próximos não sejam tão bons quanto o teu, que o teu quase me fez chorar aqui. de emoção e muito bom, Nayara. Obrigado por trazer esse relato para a gente e por fazer a gente se apaixonar mais um pouquinho por educação, né? Ela sozinha não muda o mundo, né? Mas tem seu... Mas ajuda. Ajuda bastante. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a Nayara, lembrar, né, que esse foi o segundo Simprojacast na edição No Chão da Escola, né? Tivemos o primeiro com o Bélgica Soares e teremos mais 10, são 12, né? Ao todo foram 12 trabalhos selecionados e é gratificante fazer educação, é gratificante estar em sala de aula, é gratificante ver experiências como a sua, Nayara. Muito obrigado mais uma vez. Para terminar, dizer assim, isso vai virar capítulo de um livro, não é? Sim, pronto, isso. Com certeza. Quem acompanhou e achou interessante, quiser citar nas suas próximas obras, espere que o nosso livro vai sair e ter um capítulo com o trabalho de Nayara. Isso, após as apresentações dos 12 trabalhos selecionados, a gente vai preparar, né, esse livro para ser divulgado em breve, né? Eu quero agradecer também, achei maravilhosa essa proposta do Simproja de fazer esse concurso, né? Para a valorização dos profissionais, e eu estou muito agradecida de poder participar aqui com vocês. Me sinto valorizada naquilo que eu fiz, naquilo que eu propus, e digo aos colegas profissionais da educação que participem sempre que puderem. Massa. Mais uma vez, o Simproja firme na luta.